A diferença é brutal. Dependendo da lógica que você escolhe para você viver no ano de 2026, a diferença entre uma lógica e a outra lógica vai simplesmente fazer você viver bem ou viver pessimamente. Então, é preciso tomar uma decisão muito séria, muito lógica, muito lúcida e escolher como você vai ler os fenômenos que vão te acontecer no ano que vem. Isso é muito simples. Estamos falando de duas lógicas principais. A primeira, punitiva, e a segunda, transformativa. Qual a diferença entre elas? A lógica punitiva significa que 2026 vai ser uma continuação de 2025. Quando você entende que a lógica temporal que resolve, que mantém os fenômenos da sua vida, ela está ligada com uma ideia punitiva, significa que de tempo em tempo, a cada mudança de tempo, você vai repetindo ou vai vivendo conforme os efeitos das coisas que você está fazendo agora. Essa lógica é punitiva, porque se você faz algo negativo, a próxima a próxima etapa de tempo ela precisa ser uma punição para isso que você fez agora há pouco. Então existe um julgamento o tempo todo. E isso faz com que as coisas nunca transformem. Porque você está o tempo todo fazendo coisas que vão ser julgadas e punidas a cada momento. Ah, mas e se eu fizer coisas boas a partir de agora? Dá para fazer coisas boas o tempo todo? Dá para você conseguir realmente mudar aquela mudança que você sempre sonhou e que todo mundo sempre fala? Gente, a vida real não é assim. Se você pegar ao longo do seu dia, a lógica punitiva, ela está presente o tempo todo. E você faz muitas coisas ao longo de um dia, por exemplo. Muitas coisas bacanas, muitas coisas maravilhosas, muitas coisas negativas. Você tem milhares e milhares de pensamentos que vão se alternando e se mudando e tomando conta. De manhã você está cheio de novidade, cheio de sonho, na hora do almoço você está cansado, à noite você não quer mais viver. E aí vem a ansiedade, vem o medo e tudo isso. Se a sua lógica for a punitiva, você fica o tempo todo vivendo e julgando aquilo que aconteceu agora há pouco. Isso não é saudável. Qual é a lógica transformativa? Essa lógica significa, a cada momento, a cada instante, você cria do zero uma nova possibilidade de vida, sem olhar para o passado e olhando para o momento presente e para o futuro. Momento presente e para o futuro. Ah, mas e se eu fiz alguma coisa negativa para alguém lá no passado? Ou se eu pensei alguma coisa negativa? Gente, se você fez alguma coisa negativa para alguém, esse alguém tem que vir atrás e se resolver com você. Se você fez para você mesmo, para você mesma, então assim, tem alguém cobrando isso? Não tem. Então tá tudo certo, tá tudo pago. Sabe, começa, é uma nova lógica, como eu disse. A nova lógica transformativa, ela faz cada momento da sua vida ser espetacular, repleto de esperança, com coragem, com criatividade, com uma série de coisas positivas. Já a lógica punitiva, ela quer o tempo todo julgar o que está feito. Então você não consegue nunca compensar tanta coisa que acontece de coisas positivas e negativas ao longo do dia. Fica insuportável viver, por isso que a vida não avança. É uma eterna culpa, uma eterna punição, um julgamento constante sobre o que já está feito. E você acaba desconcentrando no momento presente e o pior, acaba piorando o seu futuro. Então eu vou trazer hoje poetas e filósofos para a gente conversar. Vamos lá. Primeiro eu trouxe o Tagore, eu gosto muito dele, tem um poema chamado Gitanjali 35, é muito interessante, tem um trechinho que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Só um trechinho curto, abre aspas. Onde a mente é sem medo. É parte de um poema maior, mas esse pedacinho é sensacional. Onde a mente é sem medo. Isso é o que o Tagore diz, esse grande poeta maravilhoso da humanidade. Onde a mente é sem medo, ele está falando sobre a lógica transformativa. Por quê? A lógica do medo é a lógica da punição. Você fez algo errado, você tem que ficar com medo daquilo que está feito. Então você, ao avançar, você vai ter a sombra daquilo que já está feito. Vamos ver outro. O poeta Szymborska, não sei se é assim que fala o nome dele direitinho, ele tem um poema maravilhoso chamado Utopia. Ele diz o seguinte, a ilha onde tudo fica claro. Olha só, imagina que a sua mente, a sua vida, ela é uma ilha onde tudo fica claro. Isso é extremamente interessante. E aí ele vai mostrar exatamente essa capacidade nossa de clarear. E a ideia de clarear é
você clareia aqui onde você está vendo e o futuro. Então a ideia dessa lógica transformativa é isso: é você clarear o seu momento presente e jogar essa luz, essa sabedoria, inteligência, criatividade para o futuro. É extremamente interessante. E aí tem um outro poeta, Han, um poeta atual. Ele diz o seguinte: toda época tem as suas aflições características. E aí ele está descrevendo como a doença da nossa sociedade moderna. Ele fala muito sobre essa sociedade do cansaço, essa sociedade onde a gente está o tempo todo se cobrando. Eu chamo disso sociedade da punição. Você está o tempo todo precisando compensar aquilo que você deixou de fazer, sendo que você deixou de fazer porque não deu para fazer. Não teve tempo, não quis, estava cansado, uma série de coisas. Então você o tempo todo está se punindo, se julgando, dando a sentença e vivendo sob essa constante penalidade em relação a tudo que você faz. O Paulo Freire fala uma coisa interessante: ó, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Então, isso é interessante. 2026, para você fazer ser um ano espetacular. Se libertar em conjunto com as pessoas. Conversar, dialogar. Uma boa conversa sobre a vida, sobre o futuro, sobre esperança, sobre projetos, sobre ideias. Gente, eu tenho visto nas mentorias dezenas de pessoas que quando elas conversam, elas falam, elas estruturam o que elas estão pensando, nossa, aquilo ali mexe com elas. Então é ser feliz junto com as pessoas, isso é extremamente importante. Jean-Paul Sartre, ele diz uma coisa maravilhosa: o ser humano está condenado a ser livre e responsável por tudo o que faz. Interessante, né? O ser humano está condenado a ser livre. Olha que condenação boa. Ele dá uma pancada nessa ideia da punição. A nossa condenação é ser livre. É exatamente você, nesse exato momento, sabe, tira esse peso dessa punição, essa ideia que segura, que trava, esse freio de mão puxado. Tira tudo isso e passa a viver de uma forma livre. Livre para você experimentar o momento presente com esperança e projetar isso para um futuro sensacional. Adorei essa fala dele. A Simone Weil, ela fala o seguinte: a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Existe uma epidemia de falta de atenção hoje. As pessoas não conseguem conversar umas com as outras. Elas não conseguem aproveitar o que está acontecendo, porque elas têm que estar o tempo todo conectadas com pessoas virtuais que não estão aqui presentes. Então isso daí gera uma série de problemas. O Nietzsche, sempre, ele fala assim: o que não me mata me fortalece. Adoro essa frase. Até virou música, né? Imagina o Nietzsche vendo a música hoje em dia, uma música de balada com essa frase: o que não me mata me fortalece. Então eu trouxe essa ideia dele para a gente, ok, o seu passado, ter várias coisas e tudo bem, tá tudo certo, você vai resolver isso na terapia, tem profissionais para isso. Mas aqui eu quero mostrar para você uma nova lógica. Essa lógica é uma lógica de transformação. Você só transforma se você consegue abandonar essa ideia do que já foi e se concentrar no momento presente para enriquecer esse momento presente com arte, cultura, liberdade, amizade, coerência, coisas novas, filosofia, pinturas e principalmente planos, ideias e muita criatividade para você experimentar o momento presente leve, completamente leve, pronto e pronta para o momento seguinte, como uma opção de transformação. Olha que interessante então. Viver o momento presente como uma opção de transformação é uma generosidade que você tem com você. Viver o momento presente como uma punição do que já foi feito, você está simplesmente se aprisionando e tirando de você a possibilidade de melhorar o momento presente e as conexões, as pessoas, e principalmente o futuro. Então, é uma forma burra de viver, não é uma forma saudável, porque ela não deixa você experimentar o que você tem nas mãos, que é concreto, que é o momento presente. Você tem que estar o tempo todo vivenciando aquilo que você julga como punitivo. Isso não é bacana de forma alguma. Marco Aurélio, né, famoso pelo estoicismo, um dos proeminentes do estoicismo, ele diz: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Ele está dizendo o seguinte: ok, tá feito, vai.
O caminho é isso aqui, ó, é o que tem para fazer. O Sêneca, também famoso no estoicismo. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. São frases que hoje em dia a gente ouve de uma maneira muito tranquila, muito fácil, mas esse pessoal do estoicismo, essas ideias, elas são extremamente importantes para a gente sintonizar e melhorar a qualidade da nossa cognição, da maneira com que a gente entende as coisas em relação ao mundo, em relação a tudo. E aí o Epícteto ele diz o seguinte: os seres humanos se perturbam não pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre as coisas. Essa ideia está dispersa em várias outras filosofias e religiões, e isso é importante. Não é o fato que te aconteceu que te define, mas é o filtro que você usa que vai definir como você é e como você experimenta o momento presente. Isso é muito, muito, muito importante. E aí eu vou citar um outro filósofo muito famoso, Albert Camus. Ele diz o seguinte: no meio do inverno, descobri que havia em mim um verão invencível. Olha que bonito isso. No meio do inverno, descobri que havia em mim um verão invencível. Sensacional. Kierkegaard: a vida só pode ser compreendida para trás, mas deve ser vivida para frente. Epícteto, de novo, não são os eventos que perturbam, mas os julgamentos, como eu já disse. E o Nietzsche, de novo, você deverá tornar-se quem você é. Essa frase é tão simples, tão sensacional, e tudo isso que eu li até agora está tentando dizer o seguinte: pessoas muito sábias, que realmente fizeram diferença na humanidade, falando para você: vivencie o momento presente como algo que te proporciona transformação. Se você vivenciar o momento presente como punição do que está feito, você não consegue usar criatividade, nem esperança, nem coragem. Você não consegue avançar, transformar, melhorar, porque você precisa viver o momento presente pagando pelo passado. Então você nunca vai conseguir criar uma nova vida. Então isso está na raiz dessa nova lógica que a gente quer ensinar para vocês nesse curso novíssimo, lançado essa semana, e um curso curto, mas intenso. Ele tem vários módulos, e esses módulos ao todo vão dar em torno de quase 3 horas de curso, de ideias, e principalmente o ápice dele é você preencher uma ferramenta, um documento muito simples e bem dinâmico, bem criativo, para você refazer essa lógica sobre como você observa seus relacionamentos e observa as pessoas e o mundo. Para você recriar isso. Ao recriar essa nova lógica, ao impor uma nova lógica para a sua cabeça em relação a como observar você, experimentar você e as pessoas, você vai experimentar um momento presente extremamente rico, repleto de coisas interessantes, criativas, inteligentes, para você já olhar para 2026. Aproveita esse começo de ano, esse momento é extremamente importante, é o que vai definir como você vai olhar, planejar, pensar, refletir e experimentar você ao longo do ano de uma forma extremamente interessante, saborosa, nova, criativa, mais sensual, mais cheia de vida, mais cheia de potencial, para você não viver mais de forma punitiva. A pessoa que vive de forma punitiva, ela está presa numa sombra de punição, julgamento, culpa, medo, castigo, que não deixa ela experimentar o momento presente, porque ela está em constante medo. Esse medo ativa e alerta o seu cérebro o tempo todo, isso gera ansiedade, uma série de outros problemas ligados à saúde mental. O pior deles, desfoca você da potencialidade que tem o momento presente. Então abandona essa ideia, gente, não é boa. A ideia de um filtro transformativo, ele é interessante porque ele vai fazer você experimentar o seu momento presente como algo zerado. Eu posso transformar esse momento presente e o meu futuro naquilo que eu quiser a partir da criatividade e da ousadia que eu tenho nesse exato instante. Ah, mas tem tanta coisa pendente. Não dá para apagar tudo. Você tem que abandonar essa ideia, zerar tudo aí no seu coração, para você, com essa nova lógica, experimentar um eu renovado, melhor, mais inteligente, mais sábio, com mais capacidade cognitiva de vivenciar o seu mundo, o seu corpo e a sua mente de uma forma melhor. Eu venho aprendendo muito isso aqui no Japão, nesses 8 anos, fazendo mestrado e doutorado aqui no Japão, e eu não abro mais mão disso. Daí nasceu a Lab Rap, junto com o Renato de Freitas, que é psicólogo, psicanalista, e aí juntos a gente criou a Lab Rap como uma potência, uma força para ensinar essa nova lógica transformativa que é tão necessária e tão importante.
Então, gente, fica o convite, o nosso curso, é só você clicar lá, se inscrever, você já começa a assistir, ver os exercícios e já começa a exercitar essa nova lógica transformativa. Não perca tempo. Faça o seu ano de 2026 ser algo muito, muito novo, muito bom para você. E se você ficar baseando a sua vida, a sua mente, sua lógica, o seu caráter na lógica punitiva, você não consegue avançar, porque a cada passo você apaga, você dilui, você nubla essa possibilidade de viver de uma forma intensa, criativa e maravilhosa. Captaram a ideia? Então é isso. Uma nova lógica, uma lógica transformativa para você substituir a lógica punitiva que tanto vem travando você e vem fazendo você, nos momentos mais importantes, vivenciar as coisas como punição pelo que você fez e não como um espaço completamente cheio de possibilidades criativas para você reinventar o seu futuro, vivendo o momento presente com satisfação, com alegria, com o máximo de força e capacidade que você possa ter. Essa é a nossa ideia. Se inscreve no curso, o link está aqui embaixo, e começa agora mesmo esse novo curso sobre uma nova lógica para 2026. Vem com a gente, a Lab Rap te espera, se inscreve e começa hoje mesmo.